Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a correção aí da página 19 e 20 do caderno de atividades, que foram tarefas semana passada, tá bom? Vamos começar aqui com a correção, então. Então, nós tínhamos aqui na página 19, formação de plural de palavras terminadas com S e Z. Então, para lembrar, o plural de palavras terminadas em S e Z é formado com o acréscimo do es, né? Mas há palavras que terminam com S e que não mudam, ou seja, ela é a mesma coisa no singular e no plural, como a palavra tênis, a palavra óculos, a palavra ônibus, né? Não tem como eu colocar o es no final para fazer plural, ela vai continuar sendo falada igual. O tênis, os tênis, né? O ônibus, os ônibus, o óculos, os óculos, porque geralmente a gente já diz os óculos, meus óculos, porque são duas lentes, né? Então a gente diz os óculos, certo? Então vamos ver como que ficou. Analise as imagens e complete a cruzadinha. Então como que vai ficar no plural tênis? Mais que um vai ser tênis mesmo, tá? Ônibus vai continuar ônibus. Aqui, chapéuzinho, chapéu. Ah, não, aqui, desculpa, é capuz. Achei que era chapéu. Capuz vai ficar capuzes, tá? É o capuz da chapéuzinha, a capa, né? Então, capuz, capuzes. Ela é terminada em Z, mas acrescenta o E e o S no plural. Aqui, chafariz, que é essa palavra que está aqui. No plural vai ficar chafarizes. Pires, pires da xícara, vai ficar pires mesmo. O pires e os pires é a mesma coisa. Nariz, narizes, terminado em Z, acrescenta S. Óculos, mais do que um, vai ficar óculos, a mesma coisa. Vírus, continua igual, vírus. Lápis também continua igual, não vou dizer lápises, né? Vai continuar lápis, tá? Então, confiram aí como ficou a página 19. Agora, na página 20, as formas nominais do verbo. Para lembrar, o verbo no infinitivo caracteriza-se pela terminação R. O que é a terminação R? Então, a forma primitiva do verbo. Andar, correr, sorrir, sempre com a terminação ar, ir, e alguns, né, que nem o por, que termina em or. O verbo no gerúndio indica, então, que a ação está acontecendo no momento da fala. Apresenta, então, a terminação NDO no finalzinho dela, né, quando está acontecendo. Sonhando, cantando, né, vai ter o N, o D e o O. No particípio, então, o verbo expressa uma ação depois de finalizada. Ela apresenta a terminação ado ou ido. Então, a ação já terminou, certo? Então, agora diz assim. Analise os fragmentos a seguir e indique as formas nominais dos verbos. Em destaque, no caso para I, vocês vão colocar I para infinitivo, G para gerúndio, P para particípio. Então, abrindo a dobra horizontal, você terá um triângulo. Traga a ponta mais alta até o meio da base. As dobraduras ficam aparentes. Então, está falando daquele texto que a gente fez da dobradura, né? Então, abrindo, veja que essa ação está acontecendo. Então, é gerúndio, está acontecendo no momento da fala. Termina em NDO. Então, gerúndio, abrindo. Que tal viajar pelo universo a bordo da sua própria nave? Você só vai precisar de uma folha de papel ofício e muita imaginação. Que tal viajar? Veja que o verbo aqui está no infinitivo, ou seja, na sua forma original com a terminação R. Então, infinitivo. Fecha o papel na vertical, com a parte superior dobrada para fora. Então, é uma ação que já foi finalizada. Ado, ada, ido.
Então, aqui, particípio. Agora só falta colorir as janelas e as luzes e decolar. Que verbo é? É infinitivo, ó, a terminação do verbo em R, colorir, forma primitiva do verbo, né? Certo? Então, confiram aí, se tá como vocês fizeram, corrijam lá. A gente já viu o texto de divulgação científica que tem na próxima página aqui. Já fizemos um pouquinho, né, da interpretação desse texto. E agora nós vamos aqui no concordância verbal 1 que a gente estudou em língua portuguesa na última aula. Então, vamos ver aqui, ó. Releia um trecho do texto de divulgação científica. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo da nave russa Soyuz. Então, ele foi até a Estação Espacial, né? Que a gente já viu até foto, a ISS, né? Então, ele foi a bordo da nave russa Soyuz, TMA-8, para realizar experimentos sobre gravidade e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano, certo? Então, que pronome foi usado para se referir ao Marcos Pontes ali, ó? Vejam, então, ali fala do Marcos Pontes e depois fala, ele partiu. Quem que é ele? O Marcos Pontes. Então, esse ele está substituindo o nome. Então, esse é o pronome usado para se referir a ele. Aí tem para lembrar. Os pronomes pessoais são usados para indicar a pessoa que fala. Quem é a pessoa que fala? Eu, quando estou sozinha, então, primeira pessoa do singular. Nós, quando tem alguém junto comigo, né? Estamos falando, ou eu falo, referindo-se a quem está comigo também. Então, é a primeira do plural, primeira pessoa do plural. A pessoa de quem se fala. Então, eu estou falando ele, ela, eles não estão comigo. Então, é a segunda pessoa do singular, ele e ela. E segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, ele e ela. Terceira pessoa do plural, o eles e elas, tá? É que eles apareceram antes do tu aqui. O tu é a segunda pessoa do singular. Eu estou me referindo a você, quando estou falando com você, tá? Você é o tu. E a segunda do plural, vós ou vocês. Então, segunda do plural. Estou falando com mais do que uma pessoa, então eu me refiro a vocês, tá? Então, eu, primeira do singular, nós, primeira do plural, certo? Tu, segunda do singular, vós, segunda do plural. Ele e ela, terceira do singular, eles e elas, terceira do plural, tá? Para não confundir. Aqui apareceu antes, então a prof já leu antes, mas não era. Então, é o tu, a segunda. Tu, segunda do singular, vós, segunda do plural, tá? Ele e ela, terceira do singular, eles, elas, terceira do plural. Então, releia o trecho a seguir e assinale as opções corretas sobre as formas verbais destacadas. Mais de 200 astronautas já passaram pela ISS, tá? Passaram, mais de 200. A maioria norte-americana e russa. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, para realizar experimentos sobre a gravidade e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano. Então, a primeira forma verbal destacada, ela está no singular ou está no plural? Passaram. Quem que passaram? 200 astronautas, então é mais que um. Então, plural, tá? E aqui, ela está no presente, no pretérito ou no futuro? É uma ação que está acontecendo, que já aconteceu ou que ainda vai acontecer?
Está no pretérito, porque passaram, então já ocorreu, já aconteceu. Então marca lá pretérito. Na B, a segunda forma verbal em destaque está no, qual que é a segunda forma verbal? Partiu, certo? Está no singular, está no plural, ó. Ele partiu. Quem partiu? O Marcos Pontes. Está falando somente dele, só do Marcos Pontes. Então, é singular, é uma pessoa só. O ele, como nós vimos, é a terceira pessoa do singular. Então, ele partiu, tá? Singular. E ela está no presente, pretérito ou futuro? Ela está no pretérito, porque já aconteceu. Ele partiu em direção, então, à estação espacial. Certo? Então, confiram até aí essa atividade que já foi feito. E a prof vai passar aqui para vocês a atividade da nota livre de vocês de língua portuguesa. Então, crianças, a nota livre de língua portuguesa de vocês vai ser um relato sobre o livro que a prof vai indicar para vocês na árvore de livros. Então, vocês vão entrar no Positivo On, acessar a árvore que tem ali bem no início, já na página de entrada de vocês, no Positivo On, né? Muitos já estão lendo, já estão compartilhando os livros ali, indicando para os colegas. E agora, então, a prof vai indicar e vai cobrar como nota livre aí, porque nós tínhamos um projeto de leitura na escola e que com a pandemia, né, acabou não acontecendo da forma como seria, tá? Mas a gente vai usar então aí a árvore de livros do Positivo para fazer a leitura aí valendo nota livre, certo? Então vocês vão ler esse livro que eu vou indicar, A Contadora de Histórias, certo? Vocês vão ler essa história, muito legal, ela não é comprida, ela é bem curta, certo? E vocês vão fazer um relato da história no Positivo 1. O que é um relato? Vocês vão contar essa história do jeito que vocês compreenderam ela. Não é fazer uma cópia, tá? Vocês vão contar com suas palavras o que dizia nesse livro, qual era a história, o que vocês gostaram mais dessa história, certo? Então, vão contar com suas palavras aí um pouco dessa história da contadora de histórias do Pedro Bandeira, certo? Então, a prof vai indicar aqui para o nome de vocês aqui, certo? Vou colocar aqui, vocês vão receber. Vocês têm, então, até final da semana. Então, essa semana vocês vão ter atividade de nota livre de história e de língua portuguesa, porque vocês já têm provas para fazer, então não vai ter muitas outras coisas. Vai valer tanto como tarefa, quanto para a nota livre de língua portuguesa dessa semana, então, tá? Vocês já estão terminando a de matemática, a de ciências para entregar também amanhã, né? Então, não vai ficar muita coisa. Vocês podem entregar até o final da semana, que não tem problema, certo? Então, vamos ver aqui que dia vai ser. Domingo, vai ser dia 6. Então, até dia 6 de dezembro, tá? Então, todo mundo lendo e fazendo o seu relato lá no Positivo On, tá? Beijos, então, e até lá.